Então, pessoal, olha que notícia interessante. Pela primeira vez em 20 anos, 2 décadas, a esquerda no Brasil não vai disputar pelo menos a metade das prefeituras. Será a morte da esquerda? Será que ela está definhando no Brasil? Realmente, isso aqui é impressionante porque mostra um claro enfraquecimento dos partidos de esquerda. Aqui não estou falando só do PT, tem toda essa corja aqui que você está vendo na tela, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e tudo mais, né? De fato, a quantidade de municípios que vão ter candidatos de esquerda neste ano é muito menor do que em anos anteriores e é apenas uma sombra do que já chegou a ser lá no auge dos tempos petistas, né? Quando praticamente aí 2/3 das cidades brasileiras tinham pelo menos um candidato da esquerda concorrendo para o cargo de prefeito, né? Vamos dar uma olhada nesse tema, entender esse fenômeno, o que está causando isso e se é uma tendência que vai se aprimorar ainda mais nas próximas eleições. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar o meu trabalho a ser recomendado para cada vez mais pessoas, e você pode também se tornar membro patrocinador do meu trabalho aqui no YouTube, clicando no botão Seja Membro. A partir de R$ 1,99 por mês você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, lembrando que isso é participação nas eleições, candidatura, não significa vitória, né? Ou seja, se tem um candidato de esquerda ali, já conta o município, né? Pode ter 1, 2, 3, aí vai continuar contando. Aqui é um gráfico percentual, o número aqui, o percentual, aliás, de municípios que possuem pelo menos um candidato a prefeito que seja da esquerda, né? Não tem nada a ver com a vitória, portanto, né, ou com chances de vitória. Eu fiz um vídeo aqui recente no canal falando que o PT provavelmente vai perder em 4 capitais nordestinas em que ele tem candidato próprio, né? Ou seja, está muito fraco até nisso lá no Nordeste, né? E esse fenômeno aqui é generalizado, tá? Essa questão da falta de representatividade da esquerda, isso está acontecendo em vários municípios e em todas as regiões brasileiras. É algo generalizado, não é concentrado. Isso está disseminado pelo Brasil todo. Mas vamos entender esse fenômeno aí também, né? Mas os números são os seguintes. A linha vermelha aqui é a participação da esquerda, né, em relação a candidaturas em municípios. Então, o vermelho aqui tem candidato, ou seja, aqui, o primeiro ano que aparece, 2000, né? A candidatura em 2000, na época do FHC. A esquerda tinha candidatura própria em 42% dos municípios e não tinha candidatura em 58% dos municípios. O auge disso aqui, você pode ver que a partir da vitória do Lula, esse cenário se torna positivo, mais da metade dos municípios passam a ter candidato de esquerda, lembrando, não é só do PT, é da esquerda como um todo. E o auge acontece nas eleições de 2012, logo depois da vitória da mulher sapiens Dilma Rousseff, quando 2/3 praticamente dos municípios brasileiros tinham pelo menos um candidato de esquerda concorrendo para o cargo de prefeito. A partir daí, especialmente aqui por conta do impeachment da Dilma Rousseff, mas também pela deterioração econômica, pelos escândalos de corrupção, a esquerda começa a se enfraquecer aqui no Brasil, né? E lembrando, isso aqui não é sequer o ponto da eleição. Eu gostaria de ver um gráfico sobre candidatos eleitos de esquerda nesse ano, no ano aqui da crise da Dilma Rousseff, né? Porque isso aqui é só candidatura, ou seja, vários partidos sequer lançaram candidatos porque não tinha apelo popular mais para isso, né? E esse cenário só foi piorando de lá para cá. Você pode ver ainda aqui que no primeiro ano de eleição municipal com Bolsonaro no poder, o PT e os demais partidos de esquerda chegaram a concorrer em mais da metade dos municípios, só que agora o cenário virou. Olha só, em 2024, em 49% dos municípios brasileiros há pelo menos um candidato de esquerda, né? E 51% dos municípios não tem nenhum candidato de esquerda concorrendo para o cargo de prefeito. Olha que coisa, né? Ou seja, 2.859 municípios brasileiros sem candidato
de esquerda concorrendo aí na eleição, né? Então aqui são mais partidos do que eu falei, tá? PT, PSB, PDT, PCO, PSOL, PSTU, PCB, PCdoB, UP, Rede e PV, né? UP é o que mesmo? Que eu nem sei que partido que é esse aqui, né? Mas então, isso aqui usa um paper aqui chamado Nova Classificação Ideológica dos Partidos Brasileiros para deixar o negócio aqui mais ou menos bem formalizado, com alguma base teórica para classificar os partidos como de esquerda ou não. Você pode ver, então, que é a primeira vez em 24 anos, né? Tá, vamos pegar o gancho desse aqui, né? Primeira vez em 20 anos que a esquerda não está em pelo menos metade das cidades brasileiras concorrendo para a prefeitura. Isso aqui representa o quê? Um esfacelamento da capacidade da esquerda de ser um agente político eficiente no Brasil. Isso aqui é principalmente visto em cidades pequenas, porque quando você tem uma grande metrópole, uma capital, é vantajoso concorrer, né? Candidaturas custam dinheiro. Eu fiz um vídeo aqui que não sei se vai sair antes deste ou depois, falando que a candidatura do Guilherme Boulos está custando 44 milhões de reais, meu amigo. Então não é simples você ir lá e só colocar um candidato ali e se vira. Não, isso custa dinheiro e a esquerda tem menos representatividade. Isso aí é no Congresso Nacional para fazer o percentual do fundão eleitoral. Isso representa menos recursos e aí eles acabam direcionando isso para cidades mais relevantes, cidades mais estratégicas e, portanto, cidades pequenas vão ficando ao reléu, né? Inclusive porque eu moro numa cidade pequena, num município pequeno, isso aqui é facilmente perceptível. Esquerda aqui, candidatura de esquerda, não tem a menor chance, meu amigo. Se um candidato aqui vier com o partido do PT, por exemplo, número 13, nem precisa saber quem é o cara, ele não vai ganhar, mas assim, vai tomar uma surra de qualquer outro candidato. Mesma coisa se tiver o número 50, enfim. Tem muitos municípios pequenos no Brasil, municípios de interior, que não votam na esquerda. Se você pega um mapa de vários estados brasileiros, né, no Nordeste não, porque majoritariamente aí, os estados votaram no Lula e os municípios dentro dos estados também votaram majoritariamente no Lula. Mas pega São Paulo, por exemplo, né? A grande São Paulo votou mais no Lula, por isso que o Boulos tem grandes chances de ser eleito lá e tudo mais. Não é do PT, mas é aqui do PSOL, né? Agora você olha o interior de São Paulo, majoritariamente votou do Bolsonaro. Isso aí se aplica a muitas outras regiões do Brasil. O interior, as cidades menores, esse pessoal tende mais a ser de direita, a ser mais conservador, a ter esse tipo de pensamento aí, né? Então, você pode ver aqui, por exemplo, a título de comparação, né? Olha, para você ver a mudança da janela de Overton, né? Eu falei, olha para você ver, igual um legítimo mineiro, mas eu não sou mineiro, sou capixaba, filho de mineiros, né? Mas acaba escapando de vez em quando. Mas olha só, conforme eu falei, são 51% aqui dos municípios que não têm candidato de esquerda. Agora, os municípios que não têm candidato de direita são só 21% do total, meu amigo. Ou seja, politicamente falando, a direita é muito mais relevante do que a esquerda. E aí você pode, claro, né, falar, mas esse pessoal não é de direita de verdade, né, porque deve ter aí União Brasil, deve ter esse tipo de partido do Centrão. Concordo plenamente com você. Aqui é uma questão muito do centro mandando mais na história do que realmente dos extremos do espectro político. Mas não deixa de ser relevante, não deixa de ser interessante ver a coisa nesse sentido, né? Fora que, vamos lá, né? Um cara de direita numa cidade do interior do Nordeste tende a ter um comportamento mais de esquerda do que um cara, um prefeito de esquerda aqui no meu estado, por exemplo, né? É comum ver isso aí. O meu governador, por exemplo, é do PSB, o partido do Geraldo Alckmin, tá aqui, né? E ele tem um discurso que tem pontos de conservadorismo, de combate à criminalidade e tudo mais, que é coisa de direita. Por quê? Porque o Espírito Santo, meu amigo, deu 75% de votos para o Bolsonaro no segundo turno. Então não dá para o cara ficar fazendo um discurso muito diferente aí, né? Isso aqui representa
tranquilamente assim, não tenho a menor dúvida, um enfraquecimento da mentalidade de esquerda no Brasil. Você bater no peito em 2004, 2008, 2012 e falar que é do PT, falar que é do PSOL, falar que é de esquerda, falar que você vai trabalhar pelo Bolsa Família, falar que vai trabalhar, sei lá, contra privatizações, isso aí dava voto, dava relevância política. Hoje, meu amigo, você botar aqui, tem cara do PT que eu tenho certeza que não coloca foto do Lula no santinho dele. Então isso aqui é queimação de filme hoje. De sorte que muitos políticos que lá, aí é um ponto importante, né? Não significa mudança ideológica dos candidatos em si, ou de todos, né? Porque eu tenho certeza que muita gente que disputou por partidos de esquerda aqui nessa época trocou de partido porque simplesmente é queimação de filme levantar essa bandeira aqui, esse tipo de bandeira de esquerda, né? Então, isso aqui realmente representa uma piora para os partidos de esquerda, sem dúvidas, né? Aqui tem um gráfico mostrando de forma clara o ponto que eu falei das cidades pequenas, né? Aqui os maiores municípios, praticamente todos têm candidato de esquerda participando, 96%, aqueles com mais de 200 mil eleitores, né? Aliás, 200 mil habitantes, né? Agora, as menores cidades com até 10 mil habitantes, olha aqui, dois terços delas não tem candidatos de esquerda, né? De 10 a 50 mil, praticamente metade não tem candidato de esquerda participando, né? A esquerda tem que priorizar nesse momento aqui as maiores cidades, porque é o que restou de fato aí para o que sobrou nesse momento aí para a esquerda, né? Então, olha só, você vê que ainda há participação aqui da esquerda no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, meu amado Espírito Santo, e em quase todo o Nordeste, e no Rio Grande do Sul também, que, pô, Rio Grande do Sul, vamos ajudar, vamos colaborar aí, né? Agora, a maior parte do Brasil, olha só, não tem pelo menos 50% dos municípios concorrendo, né, com alguém de esquerda. E o mais engraçado, Rio Grande do Norte, meu amigo. Olha aqui, 78% dos municípios do Rio Grande do Norte não tem candidato de esquerda, né? Tem mais aqui também no Nordeste, né? Alagoas, Ceará, olha só, Alagoas está aqui, no Ceará não, Sergipe, perdão, né? Sergipe, 61% dos municípios sem candidatos, né? Alagoas, 57% dos municípios. Meu amigo, não tá fácil para a esquerda no Brasil, não. E eu te digo mais, a depender do resultado dessas eleições, não apenas as prefeituras vão ter menos candidatos de esquerda lá em 2028, como em 2026 a esquerda vai estar extremamente enfraquecida para as eleições majoritárias. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.